Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Chegue e fique à vontade porque o AB1 tá chegando nessa sexta-feira, hoje dia 20 de fevereiro. Então, vamos às informações. No AB1 de hoje, a gente vai falar sobre os 30 anos da tragédia da hemodiálise que aconteceu aqui em Caruaru. Você lembra? Esse dia, 20 de fevereiro, marca a passagem das 3 décadas dessa tragédia que abalou o país inteiro. Nós consultamos os nossos arquivos e vamos retomar essa história aqui no seu AB1. Toda a água que vem da Compesa para o Instituto de Doenças Renais passa por um tratamento antes de ser utilizada na diálise. São 5 colunas de filtro até a água chegar neste depósito sem nenhum elemento químico. Mesmo assim, a direção do Instituto acredita que as complicações em 25 pacientes foram provocadas por excesso de cloro na água. Então, ao vivo com a gente tem Joel Almeida, Larissa Juliana, Gessé Ascioli e Fábio Gomes. Joel vai falar sobre o drama vivido por tantas famílias durante e depois da tragédia da hemodiálise aqui em Caruaru. Hein, Joel? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Essa foi uma das maiores tragédias da saúde pública no Brasil. Chamou a atenção em 1996 porque 60 pacientes que faziam diálise aqui em Caruaru morreram após essa água contaminada nas sessões. Mas não chamou só a atenção aqui em Caruaru, não só de norte a sul do Brasil, mas no mundo, fez protocolos mudarem, mas até hoje, 30 anos depois, muita gente ainda sofre essa dor, esse lamento ainda perpassa por gerações. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do AB1. Ok, Joel. Larissa vai trazer os destaques do nosso portal e tem informações sobre um crime que aconteceu aqui em Caruaru. Larissa, bom dia. Exatamente. Bom dia, Almir. Foi um crime que aconteceu aqui em Caruaru na tarde de ontem, em que o proprietário de um lava-jato foi morto a tiros depois de um suspeito chegar em uma motocicleta no estabelecimento. Imagens de câmera de segurança registraram tudo e daqui a pouquinho eu volto trazendo os detalhes dessa história, Almir. Combinado, viu, Larissa? Gessé vai trazer informações sobre boatos que têm se espalhado pela internet a respeito do atestado médico. Tem gente dizendo que o documento nesse ano de 2026 não teria mais validade no papel. Que conversa é essa, hein, Gessé? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para o nosso telespectador. Pois é, aqui o nosso papel é de trazer a informação correta, trazer a informação verdadeira. Daqui a pouco a gente conta se houve alguma mudança, se não houve mudança, o que é que vale e o que não vale. Daqui a pouco eu chego com mais informações com a ajuda de um especialista. Perfeitamente, Gessé. Fábio vai falar sobre a situação dos clientes de um banco digital que teve a liquidação decretada pelo Banco Central no último mês de janeiro. O pessoal está preocupado com a movimentação financeira, está preocupado com as pendências. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. E é isso mesmo, Almir. Esse banco em questão é o Willbank, esse banco digital que tem milhares de consumidores e clientes em todo o Brasil. E aí ele acabou sendo decretado na liquidação extrajudicial no mês de janeiro. Isso acabou trazendo algumas preocupações para esses vários clientes. Uma das principais preocupações é com aqueles clientes que têm alguma fatura que precisa ser paga dentro desse banco, que eles não estão conseguindo fazer esse pagamento. E aí vem aquela preocupação de ficar com o nome sujo, de ter alguma dívida, ficar inadimplente com os deveres financeiros. E aí daqui a pouco a gente volta trazendo essas informações, essas orientações com um especialista, trazendo todas essas orientações para esses clientes que estão tendo essa dificuldade nesse momento, Almir. Ok, Fábio, ok, turma, estamos juntos nesse AB1. E olha, sexta-feira é dia de música também para a gente conferir aqui no seu telejornal da hora do almoço. E quem vai marcar presença hoje no Som e Sotaque é a cantora e compositora Andresa Maciel. Anjo, venha voar só no meu céu, me leve no teu colo, e eu viajo além do horizonte. Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você.
Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, bem aqui no seu AB1 que já começou. Muito bem, 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay. Tem o QR Code bem aí do lado que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente começa dando uma olhada no clima aqui em Caruaru nesse momento. Imagens ao vivo, um dia mais ensolarado, como a gente pode perceber. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, sol e nuvens. À noite, o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado, pode ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista para hoje está na casa dos 20 graus, hein? E agora os termômetros estão marcando 32 graus aqui na capital do Agreste. E há 30 anos, Caruaru virava destaque nacional, mas não era por algo positivo, pessoal. Na verdade, uma tragédia que marcou a vida de muitas famílias que tinham parentes fazendo tratamento renal aqui na cidade. Em 1996, dezenas de pacientes começaram a passar mal. 60 pessoas morreram. Joel Almeida está chegando ao vivo para falar sobre esse assunto. Ele revisitou os arquivos da TV Asa Branca para falar sobre esse fato que hoje completa 3 décadas. Joel, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que está com a gente aqui no AB1. Eu falo aqui ao vivo da rua Doutor Pedro Jordão, no bairro Maurício de Nassau. Foi aqui nesse prédio atrás de mim que essa tragédia foi registrada, né? Há 30 anos, era fevereiro de 1996, quando pacientes que faziam hemodiálise, que tinham insuficiência renal e eram atendidos por essa clínica particular aqui da época que chamava-se IDR, né? O Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Era uma clínica particular, mas que tinha convênio com o SUS. Esses pacientes que vinham para cá fazer essas sessões começaram a passar mal. Ao todo, a clínica tinha mais de 100 pacientes, mas 60 começaram a passar mal e morreram de forma muito rápida. As autoridades na época começaram a investigar essa quantidade de mortes e descobriram o seguinte, que esses pacientes eles morreram devido a uma contaminação com a água. 30 anos depois, muita gente ainda sofre, né, com essas questões do luto, da dor. A gente preparou uma reportagem especial, vamos voltar ao ano de 1996 para contar mais para vocês. Veja. Era fevereiro de 1996. Pacientes que faziam hemodiálise em Caruaru, na clínica Instituto de Doenças Renais, começaram a adoecer e morrer um após o outro. Como os números subiam de forma rápida e recorrente, as investigações começaram. Mais de 100 pacientes foram intoxicados depois de sessões de hemodiálise. Hoje de madrugada morreu mais um paciente do Instituto, Maria Pinheiro Maciel, de 56 anos. Há 6 anos ela fazia hemodiálise, mas segundo a filha dela, o seu estado de saúde começou a piorar na última semana. A família disse que tentou transferi-la depois das mortes, mas encontrou dificuldades. Fui no Hospital Português, no IPCEP, eles disseram que tinha vaga, mas que o governo tinha estipulado um custo e que esse custo não podia passar daquele limite que ele já estava com ele. Embora a vaga existisse, tinha um limite, né? Uma cota que o governo estipulava e não podia ultrapassar essa cota. E desses, 60 morreram de hepatite tóxica. A conclusão foi de que a causa das mortes foi devido à microcistina, uma toxina liberada na água usada para fazer a diálise. Toda a água que vem da Compesa para o Instituto de Doenças Renais passa por um tratamento antes de ser utilizada na diálise. São 5 colunas de filtro até a água chegar neste depósito sem nenhum elemento químico. Mesmo assim, a direção do Instituto acredita que as complicações em 25 pacientes foram provocadas por excesso de cloro na água. Os proprietários da clínica alegavam que a água era vinda da Compesa. Tudo está levando a crer que se trata mesmo de uma intoxicação exógena por algum elemento que no percurso
né, da hemodiálise, que vai desde a estação de tratamento até a máquina de dialisar, que possa ter ocorrido alguma contaminação e isso esteja causando essas causas. Com o depoimento hoje da Compesa, fica descartada a possibilidade de que o problema estaria na água fornecida? O gerente da Compesa, né, nos afirma que o padrão utilizado pela Compesa é o padrão recomendado internacionalmente para a potabilidade da água. A companhia disse que não se responsabilizava desse caminhão posterior. A Compesa há 25 anos que vem tratando água em perfeitas condições de potabilidade, continua fazendo da forma que vinha, colocando a água dentro dos padrões de potabilidade. A Compesa não alterou nenhuma coisa em relação ao tratamento da água na nossa estação. José Francisco Borges, de 29 anos, passou mal depois da sessão de hemodiálise. Ele está internado na enfermaria do Instituto há 2 semanas. A mulher dele acusa a clínica de negligência. Sei que nesse que estão aqui já morreram um bocado já. Eu não sei a quantidade. Que eu conheço foi Abílio, Sofia, um moreno que estava aqui sábado, eu não sei o nome dele. Vocês já morreram muito já. E a situação é essa, se não agir alguma coisa, vai ficar um. Cícera perdeu amigos e o marido. Eu vi meus amigos indo embora, meu esposo indo embora, minha vida desabando. Na época, a Polícia Civil de Pernambuco investigou o caso e pediu a exumação dos corpos. A Assembleia Legislativa de Pernambuco deu início a uma CPI para investigar a tragédia. A Justiça condenou os sócios do Instituto. Eles recorreram e o caso foi parar no STF. A Suprema Corte manteve a decisão. Eles foram condenados a pagar 100 salários mínimos às famílias dos pacientes que morreram e 90 salários mínimos a pacientes sobreviventes. Francisca Soares da Silva ainda se recupera da perda do marido. O ajudante de pedreiro é Delson Soares da Silva, que morreu no dia 17 de abril, vítima da tragédia da hemodiálise. Francisca conta com a ajuda do sogro. Ela está tentando conseguir a pensão do marido, que era aposentado por invalidez. Do governo, recebeu 2 cestas básicas, mas espera a indenização que foi prometida. Até agora não apareceu nada, já completou 1 mês. E a única coisa que foi o que eu lhe falei, né? Que foi NPS, deram baixa na aposentadoria dele e disseram para mim que eu não tinha direito. O direito que eu tinha era se eu entrasse com recursos, coisas que ia ser muito difícil eu receber. Mais de R$1 milhão foram bloqueados no total, mas a Justiça teve dificuldades para encontrar outros bens. Uma parte das vítimas não recebeu o valor integral, outra parte sequer recebeu a indenização. E foi o dinheiro que a gente conseguiu bloquear através da Secretaria da Saúde, de uma verba do SUS que esse instituto recebia através do SUS. Isso foi uma descoberta de uma das advogadas dos processos, que me indicou que havia esse repasse dessa verba. Eu determinei o bloqueio, esse bloqueio durou mês a mês, durante mais ou menos 1 ano, e a cada mês que era depositado, a gente fazia o rateio entre as partes. Então, os bloqueios mensais chegavam em torno de 50, 60 mil, era variado. Então, por isso, não deu um valor tão alto de bloqueio. E depois de um certo tempo, o Instituto pediu o descredenciamento junto à Secretaria da Saúde, inclusive deu baixa na Junta Comercial do Estado. Como pessoa jurídica, o Instituto Renal, originário do processo, não existe mais. Os advogados têm encontrado uma enorme dificuldade em encontrar bens em nome do Instituto e até mesmo em nome dos seus sócios. E por isso que a gente não pode prosseguir no processo sem que as partes indiquem bens a serem penhorados. Os médicos donos da clínica, Braulio Francisco Coelho Neto e Antônio Bezerra Filho, se mudaram e continuaram a exercer a profissão em outras cidades. Hoje, 30 anos depois, a tragédia ainda está presente na memória e no luto de muita gente. Trinta anos depois, a gente ainda ouve esse passado e percebe ele muito presente, até porque a justiça não foi feita de forma completa. A gente ouviu na reportagem, a gente contou aí que 60 pacientes morreram de forma imediata, né, um após o outro, mas
depois de alguns anos, outros pacientes começaram a morrer. Essa conta aí aumentou bastante, a Justiça não tem essa conta no total, porque esses pacientes não foram acompanhados por causa dessas complicações. Um desses pacientes foi o pai da Lucimere Passos, advogada que está aqui conosco, advogada que inclusive representou ele na Justiça e outros mais de 20 pacientes aqui do IDR, né? Eu queria lhe perguntar, além de advogada, mas como pessoa, como é revisitar esse lugar? Boa tarde. Boa tarde. Visitar esse lugar, ou aliás, revisitar esse lugar, é como que estivesse revivendo parte daquele episódio triste que marcou a cidade de Caruaru, o estado, e como vocês já disseram em reportagens do mundo, né? Porque foi algo inédito e que 30 anos depois, hoje, nós ainda não obtivemos o resultado em termos de justiça para o caso. E para você como filha? Olha, é um sentimento muito misto, é um sentimento de repúdio, é um sentimento de revolta, é um sentimento de descrédito, né, com a justiça, porque você consegue levar uma ação, você consegue ser bem sucedida numa ação, mas ao final você não aufere aquilo que a ação exatamente determina, que é o caso tanto do meu pai como dos 26 das 26 famílias que eu represento. Você tocou em um ponto muito importante. Inclusive, a Lucimere estava falando agora há pouco, Almir, que existe uma expressão muito comum no meio jurídico, que é a expressão ganhou, mas não levou. Foi isso que aconteceu com os pacientes daqui. A Justiça bloqueou R$1 milhão na época para dar esse dinheiro como forma de indenização a esses pacientes, né? Mas nem todo mundo teve esse direito igual. Exatamente, né? Porque essa ação inicial que vamos dizer, finalizou a nível de primeiro grau em 1996, ela depois foi entrando outras pessoas, outros autores, né? Outros advogados, e isso demandou tempo. Mas a ação inicial, ela na verdade, o que foi realmente revertido em termos de direito para os autores foi o mínimo possível, 2 parcelas de R$4.000. Muito obrigado pelas informações. Lucimere Passos, advogada, também é filha de uma das vítimas, do seu José, que faleceu aos 69 anos depois de complicações por causa dessa intoxicação do IDR. Não são só 60 famílias, como a gente vem falando aqui, são mais de 60 pessoas que perderam a vida por causa de uma displicência, da falta de cuidado, e com essa tragédia a gente sabe que modificou a forma como esses protocolos são feitos até hoje. Claro que tem coisas positivas depois de tudo isso, mas a gente percebe que a justiça ainda precisa ser feita. Ainda tem gente que não recebeu nada ou recebeu tão pouco. E será que uma vida vale só isso? É isso que a gente ainda reflete. É isso, Almir. Eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. De fato, é um marco na nossa história, é um marco carregado de muita dor. Por isso que a memória é importante, por isso que esses arquivos são importantes, para que a gente volte a tocar nesse assunto, para que tragédias dessa dimensão não se repitam e para que a gente também reflita a respeito da necessidade da aplicação da justiça de fato. Foram muitas as vítimas, foram muitas as famílias que, inclusive até hoje, continuam sem acesso a nada, porque tudo lhes foi, de alguma forma, negado, apesar do reconhecimento da justiça. Muito obrigado mais uma vez, viu, Joel? Um bom trabalho para você. Vamos seguindo, pessoal. Vamos aos destaques do G1, o nosso portal de notícias, porque o dono de um lava-jato foi assassinado aqui em Caruaru e Larissa Juliana está chegando com essas informações para a gente saber, inclusive, onde foi que esse crime aconteceu. Larissa, uma boa tarde para você. Uma boa tarde, Almir. Exatamente, um comerciante proprietário de um lava-jato de 38 anos foi morto a tiros na tarde de ontem no bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru. A vítima foi identificada como Alexandre Telponto Barbosa da Silva, proprietário do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito que chegou ao local em uma motocicleta.
Ele entrou no Lava Jato, anunciou um assalto e, segundo relatos, ele rendeu as vítimas e depois ordenou que o comerciante se ajoelhasse antes de atirar por diversas vezes. Alexandre, que era conhecido como Theo, chegou a ser socorrido e foi levado por um amigo para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio consumado pela Delegacia de Homicídios de Caruaru. A polícia ainda não definiu se o caso vai ser tratado como um latrocínio, que é quando acontece um roubo seguido de morte, tendo as características desse crime, e com o passar das investigações é que será definido se foi ou não um latrocínio. E aí no G1 a gente traz os detalhes desse caso lamentável, Almi. Ok, Larissa, a gente vai seguir também acompanhando as investigações desse caso, mais um caso de violência registrado aqui na nossa região e, nesse caso específico, aqui em Caruaru. Esse vídeo também demonstra muita frieza por parte do suspeito, por parte do criminoso, que chega de moto, como a gente pode ver nessas imagens, né? Muita frieza, e a gente vai seguir acompanhando esse caso, sim. Larissa, estou vendo que no G1 tem informações também sobre o exame prático da CNH aqui em Pernambuco. Tem novidades, não é? Tem sim, Almi, porque a prova tão temida prática do Detran agora não vai ter mais a baliza e nem a rampa para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação categoria B aqui no estado de Pernambuco. Essa mudança segue novas diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito, que retirou a exigência da baliza do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. No estado, as alterações já estão em vigor desde o dia 12 de fevereiro e todos os exames realizados a partir dessa data seguem esse novo modelo que não tem mais a rampa e nem a baliza como etapa obrigatória. Apesar da retirada das etapas, o Detran informou que não houve redução no valor da taxa da prova prática. O órgão também destacou que os processos de primeira habilitação, renovação e alteração de dados continuam seguindo a legislação federal. Entre as mudanças nacionais anunciadas pelo governo federal em relação à CNH estão o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas e também a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas considerados bons condutores, que são aqueles motoristas que não têm infrações nos últimos 12 meses. E aí no G1 a gente preparou uma reportagem que tira todas as dúvidas em relação a essas mudanças que envolvem a CNH, a prova prática e também a falta de obrigatoriedade de aulas em autoescolas e também a renovação automática do Detran, que são diversas mudanças e que podem ser conferidas na reportagem do G1, Almi. Tá combinado então, Larissa. Muito obrigado por esses destaques agora e daqui a pouquinho você tá de volta. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. 12:10, pessoal. Vamos em frente porque o Banco Central decretou a liquidação do Will Bank no mês de janeiro. E alguns clientes que utilizavam o serviço de cartão de crédito ou tinham dinheiro guardado nesse banco dizem que estão com problemas para conseguir retirar o dinheiro e fazer o pagamento das faturas, né? Honrar seus compromissos. Olha só que situação. Então, Fábio Gomes vai conversar com uma advogada agora a respeito desse assunto. Né, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. E que situação chata, né, de se passar como consumidor. Já pensou, você tem ali, de repente, uma fatura para pagar, você tem inclusive dinheiro para fazer esse pagamento, mas você simplesmente não consegue? É isso que está acontecendo com muitos clientes, né, muitos consumidores do Will Bank. Esse banco digital acabou, né, tendo sido decretada a liquidação extrajudicial. E aí, para falar sobre essas orientações, explicar para a gente o que foi que aconteceu, a gente convidou para participar ao vivo com a gente a Caroline Góes, ela que é advogada bancária aqui de Caruaru. Caroline, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao AB1. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é, de fato, essa liquidação extrajudicial. Boa tarde. Boa tarde a todos. A liquidação extrajudicial nada mais é que a retirada do banco do sistema financeiro nacional. O que isso significa na prática? Que os consumidores, os correntistas do banco, não conseguem mais efetuar nenhuma operação, seja transferência, PIX, pagamento de faturas, pagamento de empréstimos. Então, o banco ele fica inoperante por tempo determinado pelo Banco Central. Perfeito. E aí, no caso das pessoas que têm, de repente, alguma fatura para pagar, alguma dívida de cartão de crédito, elas têm muito medo de ficar inadimplente, né, ficar com o nome sujo. O que é que elas podem fazer nesses casos? Nesses casos, principalmente com relação à liquidação extrajudicial do Banco Will,
nós temos duas situações. A primeira delas são os clientes que conseguem ter acesso ao aplicativo e, através desse acesso, conseguem gerar o boleto para pagamento da fatura ou do empréstimo, mas não conseguem efetuar o pagamento com o saldo, com o dinheiro que existe na própria instituição. Nesse caso, o cliente tem que gerar um boleto para que o pagamento seja feito em outro banco, em outra instituição financeira ou até mesmo em casas lotéricas. Na outra situação, em que o cliente não consegue ter acesso ao aplicativo, é importante que ele faça todos os registros dessas tentativas. Primeiro, tire foto da tela, tire print da tela e logo em seguida faça uma reclamação na plataforma consumidor.gov. Através dessa reclamação, você vai fazer um registro, dessa impossibilidade de pagamento, tendo em vista que não consegue acesso ao aplicativo, e aguardar um retorno. Se esse retorno for positivo, ótimo, o banco vai passar as orientações do que precisa ser feito. Se esse retorno não for positivo, é importante que se faça uma reclamação no Banco Central. E aí, o Banco Central vai fazer uma mediação com relação a essa situação e o banco tem um prazo de 10 dias úteis para poder resolver, responder a questão. E se ainda assim não houver solução, o consumidor, o cliente, o correntista precisa recorrer ao judiciário para poder retirar essa fatura em aberto ou o nome que eventualmente tiver sido negativado, podendo também, inclusive, pleitear um dano moral, porque essa situação ela foge do mero aborrecimento, é uma situação que causa transtorno, é uma situação que tira o tempo útil do consumidor. Então ele pode, além de pleitear essa retirada do nome de cadastro de inadimplente, ele pode também pleitear um dano moral. Perfeito, Carolina, muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente no AB1, passando essas informações importantes. A gente volta contigo no estúdio, Almir. Perfeitamente, Fábio. Muito obrigado pelas informações. A gente agradece a advogada também que participou conosco ao vivo. Valeu, Fábio. E agora vamos aos problemas da comunidade. A gente recebeu uma reclamação do Jefferson. Ele mora no loteamento Itamaraty, aqui em Caruaru, e diz que as queixas são muitas por lá, inclusive falta de saneamento. Gessé Acioli pegou o nosso carro-link e foi até lá para mostrar a situação. Olha só. Oi, Almir, a gente está aqui no loteamento Itamaraty, chegando à rua José Bernardino da Silva, onde os moradores nos enviaram imagens do descaso, água acumulada, esgoto a céu aberto, uma situação bem precária aqui dos moradores, e não é só a exclusividade da rua José Bernardino da Silva, que é onde a gente está indo, mas também de outras ruas do bairro onde a gente circulou aqui, a gente já observa o problema que os moradores nos enviaram as imagens, e a gente vai conversar com os moradores para entender como é que está a situação deles por aqui. A gente já observa que não é das melhores, é uma situação bem complicada. É isso, Almir. A gente chegou aqui na rua e a gente observa que sem pavimento, a rua já é um transtorno para os moradores, porque a gente está vendo aqui com lama, e o Jefferson José, que é morador aqui da área, ele nos enviou imagens, inclusive de ontem, uma chuvinha que caiu, já causou transtorno para vocês e só reforça o quanto vocês sofrem aqui diariamente sem a estrutura devida, Jefferson? Boa tarde. Boa tarde, isso. Do jeito que você falou aí, ontem não foi apenas nenhuma chuva, foi só uma passagemzinha de água só, e aqui a gente fica completamente ilhado. Isso não é de hoje, já faz bastante tempo já que a gente está nessa situação aqui. Não só a gente dessa rua, como o loteamento todo. Inclusive, tanto águas de chuva, quanto água de esgoto, vários esgotos aqui a céu aberto, a gente não tem saneamento, é um caos aqui nesse bairro Itamaraty. A gente observa que sem o saneamento, sem o pavimento, automaticamente tem algumas obras, algumas coisas aqui na área, e isso tudo vai implicando ainda para o problema aumentar. Exatamente. Essa obra aqui ela já vem já há um tempinho, a gente inclusive falamos com o proprietário, mostramos a situação a ele, que quando chove, a água já não tem quase passagem para o outro lado, e aí acumulou esses entulhos aqui em frente à construção, e agora complicou mais ainda o caso da gente aqui nessa rua, principalmente. Jefferson, vocês já procuraram alguém, algum órgão para resolver o problema? Já tentei procurar já, mas até agora não veio ninguém até agora aqui. Infelizmente a gente está entregue aqui. A gente observa que tem mato também, porque com o acúmulo da água vai acumulando também lama,
tem mato alto, isso tudo tem prejuízo para vocês, inclusive à noite com bichos, né? Tem sim, bastante. A gente constantemente vê aqui. É cobra, é rato, é barata, todo tipo de inseto a gente encontra aqui. Então fica aí o apelo para a população aqui do bairro Itamaraty, né, nessa rua. E aí a gente reforça, Almi, o quanto é importante que a população cobre, que a população possa fazer as suas cobranças. A gente agradece ao Jefferson que participou conosco, mas tantas outras pessoas que sofrem, né? Por exemplo, essa é uma rua que tem um acesso muito complicado por conta dessa lombada aqui, que é com essa areia toda, e acaba a água não escoando. Como o Jefferson falou, a água acumula, isso causa transtorno. As casas, inclusive, têm que construir barreiras na frente da porta. Imagine, você tem uma garagem, não pode utilizar a garagem porque tem uma barreira por conta, né, da necessidade da água não invadir em tempos de chuva. E olha que a gente não está nem no período chuvoso. Foi só uma chuvinha, como o Jefferson falou, e a gente já está tendo esse problema. Imagine em situações em que a chuva vai acontecer com maior intensidade. Então a gente cobra, faz a cobrança e espera uma resposta, não em texto, não apenas uma resposta simples, mas uma resposta com a atividade que o pessoal vem aqui resolver esse problema. Almir. É isso, Gessé, exatamente. Muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao Jefferson, que chamou a nossa equipe também. É difícil, não é, pessoal? A gente está no verão, aí tem aquelas chuvinhas, né, rápidas que chegam e tudo, já são suficientes para deixar todo esse transtorno aí, porque falta estrutura, de fato, na rua, estrutura urbana, né? A gente pediu uma resposta à Prefeitura de Caruaru, aí a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos não enviaram uma nota, mas a gente vai seguir cobrando, hein? Inclusive, a gente recebeu um vídeo mostrando que ainda pela manhã a Prefeitura enviou um trator e um caminhão caçamba para liberar um espaço na rua, como a gente viu ali na reportagem. Você está vendo essas imagens aí do lado agora, tá vendo? Pois é, não é para tentar diminuir o problema, não é porque estava havendo aí essa dificuldade de escoamento de água na rua. Então a gente vai seguir acompanhando para ver se de fato essa situação vai ser resolvida de vez e da forma correta no loteamento Itamaraty. A gente vai seguir de olho. E vamos em frente porque na rua Silveira Martins, no Petrópolis, também aqui em Caruaru, os moradores estão preocupados com a situação de um esgoto estourado. Aí eles chamaram a nossa equipe e a gente também foi até lá. Vamos ver. A caixa de esgoto aberta em frente a este imóvel é alvo de reclamação há semanas por parte dos moradores da rua Silveira Martins, no bairro Petrópolis. A água suja que desce pelas ruas aumenta o mau cheiro, que invade as residências e prejudica o dia a dia das pessoas que vivem aqui. O vai e vem dos veículos faz com que a água seja jogada na porta das casas. Além do mau cheiro, há ainda a presença de insetos e outros animais que podem causar problemas à saúde das pessoas. Este motorista de aplicativo que vive na rua afetada diz que acidentes já foram presenciados neste trecho da rua, por conta do esgoto estourado. Eu já vi pessoas, crianças cair, pessoas de moto escorregar, não chegar a cair, mas quase a cair também. E felizmente está dessa maneira, a rua Silveira Martins. Quando o senhor ligou para os órgãos, a Prefeitura e a Compesa, o que foi que eles disseram para o senhor? Não, na vez que eu liguei, não fui atendida. E outra vez que eu consegui falar com uma pessoa que diretamente da Compesa, né? Eles disseram que isso era com a Prefeitura. Não podia fazer nada. Até que eu ia procurar até uma pessoa, vereador da cidade, mas eu nem fui nem procurar. Porque ele disse, não, isso é coisa com a Compesa também, sabe? Aí, infelizmente, nós não temos nem a quem recorrer mais, porque é uma ceboseira, uma verdadeira ceboseira aqui na rua. Marta é uma das moradoras da rua. Como é dona de casa, ela passa praticamente o dia todo com os afazeres domésticos e também cuida de um neto de 2 anos. Conviver nessa realidade fica difícil a cada dia que passa. Principalmente que nem na calçada ele pode ficar, porque pode escorregar e cair dentro da água do esgoto. Aí é o dia todinho limpando a casa, porque não tem como, o meu marido entra com a moto, suja. Eu limpo, aí quando sai e volta de novo, limpo de novo, novamente, porque só vive com água de esgoto. Péssimo, terrível, meu filho. Até na hora de comer a gente tem que fechar, na hora do almoço, fechar as portas para não estar na mesa e não estar sentindo o mau cheiro desse esgoto. Nesta outra casa, onde também funciona um comércio de alimentos, os moradores optaram por não conceder entrevista, mas revelaram que após o aparecimento do esgoto, as vendas foram impactadas. O aparecimento de insetos na frente do local e a invasão de baratas acabam espantando a clientela. Nesta imagem enviada para a nossa equipe, é possível ver diversos insetos mortos após os próprios moradores utilizarem veneno para exterminar a praga. A gente fica até com vergonha de trazer um amigo, uma coisa na casa da gente, porque uma ceboseira dessa, cheiro forte, baratas, todo dia
tem barato dentro de casa, tem que tirar, rato, tudo aparece na rua de Ceboseira. A gente não pode nem quase sair dentro de casa, até quando está dentro de casa mesmo. Muita bagunça, aparecendo muita barata, além disso até escorpião, porque onde tem barata vai aparecer escorpião porque o esgoto está aberto. A gente compra veneno, bota na casa, mata as baratas, mas depois volta de novo, porque o esgoto sempre aberto, desde novembro aberto. É muito transtorno, não é, pessoal? É muita dor de cabeça. Como os moradores falaram aí, a gente viu. Como é que a gente vai receber uma visita em casa, né? Receber os parentes e tudo no fim de semana, por exemplo. Não dá, uma situação como essa espanta todo mundo. Quem tem ponto comercial fica no prejuízo. Não dá. Sobre esse problema no Petrópolis, a Compesa disse que não tinha nenhum registro dessa situação nos canais oficiais da companhia, mas que vai enviar uma equipe para verificar a situação e resolver esse problemão aí, hein? Então é uma boa resposta essa. Aí a gente aproveita e lembra a importância de entrar em contato com a Compesa, não é? A população fazer isso também quando acontece algum problema de água ou de esgoto, para que o registro fique lá na Compesa e dessa forma ajude a reforçar inclusive a nossa cobrança por aqui, não é? Às vezes a gente entra em contato, não tem a resposta, a gente vem aqui no jornalismo da TV Asa Branca e mostra o problema. E aí quando tem a promessa da equipe ir também, essa equipe não aparece, a gente cobra de novo. Mas é muito importante fazer esse registro. Então, os canais oficiais da Compesa são o site compesa.com.br, o aplicativo da Compesa e ainda pelo 0800 081 0195 e o WhatsApp 994 88 5227. Combinado, pessoal? Então vamos para o Momento WhatsApp agora, porque a Érica Alves mora na rua Dolores Duran, lá no bairro Massaranduba, em Garanhuns, e mandou um vídeo falando sobre a falta de água por lá. Vamos ver também. Sou moradora aqui de Garanhuns e a gente tem enfrentado a seca muito grande aqui, a falta de água. 15 dias sem água, a gente tem criança, tem roupa para lavar, tem prato para lavar e não temos um pingo de água. É um absurdo, se vocês puderem dar uma força, olha, ó, prato para lavar, um monte de coisas e a Compesa não se posiciona e a gente está nessa situação. Dona Érica, a gente sabe que não é fácil uma situação como essa também e a gente entrou em contato com a Compesa, viu? Eles disseram que o bairro Massaranduba começou a ser abastecido na madrugada de hoje e que uma equipe esteve agora há pouco no imóvel da Dona Érica, não é? A telespectadora que enviou o vídeo para a gente e verificou que o fornecimento de água está normal. Foi essa a resposta que a gente recebeu. Tomara que esteja tudo certo na casa da Dona Érica para mudar esse cenário aí de desabastecimento e também dos vizinhos, né? De todo mundo que sofre quando a água não chega. Lembrando que você também pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo com um problema aí do seu bairro, depois manda para a gente pelo 99198 8212. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem informações sobre atestado médico. Imagina que tem gente espalhando por aí que o documento no papel não vale mais. Mas essa história não está certa não. Daqui a pouquinho a gente explica tudo direitinho. 12h, 25 minutos, a gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 27 minutos e a gente vai falar agora sobre boatos, pessoal. Aquelas notícias falsas que têm se espalhado pela internet a respeito do atestado médico. Imagina, tem gente dizendo por aí que o documento, esse ano de 2026, não teria mais validade no papel. Que história é essa, hein? Gessé Ascioli está chegando ao vivo e tem essas informações para a gente, né, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Os boatos que acabam prejudicando as pessoas, né, difundindo aí informações negativas e que acabam atrapalhando a vida da população. Eu estou aqui com o advogado trabalhista Marlon Marques, que vai nos ajudar a desmistificar essa história de que teria mudanças, doutor, em relação ao atestado médico, né, aquele atestado já tradicional, no papel, que o pessoal, né, precisou ali se ausentar do trabalho, mas houve aí informações de que o atestado só vai ser digital, não vai servir mais o do papel. Teve alguma mudança? Boa tarde. Boa tarde, Gessé, Almir. Boa tarde a todos que nos assistem. Atestado médico é sempre um assunto muito emblemático, né? Principalmente no pós-feriado, no pós-carnaval, mas é bom estar por dentro desse assunto tão importante, desse documento tão importante. Na verdade, não houve nenhuma mudança, né? Houve realmente algum mito aí
de que valeria a partir de 2026 somente os atestados eletrônicos, somente os emitidos de forma digital, mas isso não procede. Permanecem válidos tanto os documentos eletrônicos, emitidos ali pelo médico via digital, como os atestados médicos físicos, originais em papel. Em relação a essas informações, já que quando surge alguma informação o pessoal fica, vai ter mudança, não vai? Existe alguma possibilidade de acontecer mudanças ou não tem nenhuma prerrogativa em relação a isso? Nesse momento ainda não. O que houve é que o Conselho Federal de Medicina ele criou o Atesta CFM, que é uma plataforma que ela permite tanto emitir quanto validar e verificar atestados médicos, para trazer mais qualidade, para dar mais segurança, e impedir atestados fraudulentos. É importante a gente aproveitar essa conversa para entender também, dentro da lei, dos direitos trabalhistas da população de modo geral, o que garante ao trabalhador a questão do atestado médico, que é tão importante em caso de ausência do trabalho. Isso, o atestado médico ele garante ao trabalhador poder se ausentar do serviço pela quantidade de dias que o profissional médico tenha determinado, sem que ele tenha perda salarial. E aí é importante a gente sempre frisar essas questões. Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco. A gente sabe do quanto é importante a gente estar aqui cumprindo o nosso papel com a informação, com a ajuda de especialistas, como o caso do Dr. Marlon, nos ajudando a compreender e a informar a população que não existe nenhuma mudança, O que houve é mais uma modalidade, O fato de ser digital agrega para o trabalhador, facilita o trabalho da burocracia, mas não substitui o de papel. Ou seja, o atestado continua valendo, Almir. Para você que está em casa, fique atento para não cair em informação falsa. Exatamente, Gessé. Chega muita informação falsa pelo celular, pela internet. A gente tem que ter muito cuidado, procurar as fontes confiáveis, procurar o jornalismo sério. Então, todo dia, a gente tenta também aqui cumprir o nosso papel junto a você. Muito obrigado, viu, Gessé? Muito obrigado ao advogado também. Vamos seguindo, porque quem ainda não pagou o IPTU aqui em Caruaru ainda pode fazer o pagamento com desconto. Quem chega com essas informações é Fábio Gomes. Então vamos saber, por exemplo, qual é o desconto oferecido para os contribuintes em casos assim. Hein, Fábio? Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. E é isso mesmo, aquele contribuinte que ainda precisa pagar o IPTU, esse imposto que é muito importante nesse começo do ano, a gente ainda tem uma data até o dia 27 de fevereiro, onde o contribuinte ele pode garantir 20% de desconto no pagamento em cota única. Mas para falar sobre esse assunto, a gente convidou para participar ao vivo aqui com a gente a Luíse Faustino, ela é coordenadora de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda de Caruaru. Luíse, muito bem-vinda com a gente aqui no AB1, boa tarde. Queria que você começasse falando para a gente, aquele contribuinte que de repente ele não recebeu na residência, o boleto para estar pagando o IPTU, o que ele precisa fazer? Boa tarde. Boa tarde. O contribuinte que porventura não conseguiu, que não recebeu seu boleto, ele pode estar emitindo ele no nosso portal do contribuinte da cidade de Caruaru ou indo pessoalmente na nossa sede presencial, que é na Rua Mestre Pedro, a Secretaria da Fazenda, aqui no centro de Caruaru também. Perfeito. O contribuinte pagando essa parcela agora, de repente ele perdeu esse prazo dos 20%, ainda ele pode recorrer, ele ainda pode conseguir algum desconto, como é que ele deve fazer? Olha, passando esse prazo de 20% de desconto, ele tem ainda a possibilidade de obter 10% de desconto no próximo mês, final de março. O último dia útil de março, a parcela cota única, ela vem disponibilizando 10% de desconto no tributo. A gente fala também bastante sobre esse imposto, mas é importante destacar também que às vezes aquela pessoa que é dona de uma residência, mas de repente faleceu, esse imposto ainda precisa ser pago, né? Sim, com certeza. O imposto ele é gerado anualmente, independente do dono estar vivo, ou não, o imposto é gerado. Precisa ser pago, sim. Quais são os principais canais de atendimento que as pessoas podem recorrer em caso de alguma dúvida, algum boleto que não chegou? Como é que eles podem fazer para estar entrando em contato com vocês? Olha, nós temos uns canais de WhatsApp de cada setor, temos da Secretaria da Fazenda, e o canal mais indicado é o nosso portal do contribuinte eletrônico, que o contribuinte acessa, e lá ele tem todos os dados do seu imóvel e pode puxar todas as taxas, inclusive cota única, cota parcelada, da forma que ele achar melhor.
Perfeito, Luiz. Muito obrigado pelas informações importantes repassadas para essa parcela dos contribuintes. Esse imposto é muito importante de ser pago em dia para evitar, né, algum tipo de transtorno, algum prejuízo financeiro. E aí, só repassando esses canais que a Luiz reforçou, um deles para estar consultando esses boletos é o caruaru.tributosmunicipais.com.br, e em caso de alguma dúvida tem como também ir diretamente, presencialmente, na Secretaria da Fazenda aqui de Caruaru, que fica localizado na Rua Mestre Pedro, número 74, no bairro Nossa Senhora das Dores. Volto contigo, Almir. Tá certo, Fábio. Valeu. Muito obrigado pelas informações, com essas orientações sempre tão importantes para o contribuinte. Bom trabalho para você, Fábio. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ver que teve chuva de granizo aqui no agreste do estado, olha só. Foi lá no município de Brejão. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. O seu AB1 volta rapidinho, 12h, 34 minutos agora. Estamos de volta para você, 12h, 36 minutos. Vamos voltar à redação, porque Larissa Juliana tem outros assuntos do nosso portal, o G1 Caruaru e região, chuva de granizo e tudo mais, né, Larissa? Exatamente, Almir. Olha só, uma chuva de granizo foi registrada na tarde de ontem no município de Brejão. E esse fenômeno chamou a atenção dos moradores que perceberam uma chuva intensa, muito forte, registrada em poucos minutos, e também pedras de gelo que estavam caindo junto com essa chuva. Esse fenômeno chamou a atenção pela intensidade, e as imagens que foram recebidas aqui pela nossa equipe do G1 mostram as ruas tomadas pela água e moradores recolhendo também pedras de gelo. Apesar desse fenômeno, não houve um registro oficial de danos materiais graves ou feridos. As pessoas relataram que essas pedrinhas caíram por cima das casas, dos carros, e chamou muito a atenção. Ao G1, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, explicou que o granizo costuma ocorrer durante chuvas intensas associadas a nuvens do tipo cumulonimbus. Nessas formações, correntes de ar transportam gotículas de água para regiões muito frias da atmosfera, onde ocorre o congelamento. E aí no G1 a gente mostra, né, esses vídeos que chamam a atenção desse fenômeno que é normal, mas que é raro aqui na nossa região, e sempre que acontece chama muita atenção e a gente mostra tudo, né, Almir? Chama sim, Larissa. E a gente gosta de ver a chuva, a gente gosta, né? A gente está no verão, mas a gente gosta da chuvinha, desses registros da natureza, sempre bom. A gente vê, inclusive, nessas imagens aí, a força da chuva e do vento também. Olha lá, não é? O balanço das árvores, do mato ali, muita chuva registrada no Agreste, lá em Brejão, e tá aí para a gente conferir também nesses registros do G1. Falar em chuva, o INMET fez uma renovação daquele alerta de chuvas, foi, Larissa? Exatamente, Almir. Dessa vez, o alerta é de perigo potencial de chuvas intensas aqui para o estado de Pernambuco. É um alerta amarelo que traz aí 46 municípios notificados, dessa vez pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O aviso foi emitido hoje e segue até às 11h59 da noite de hoje, com possibilidade de renovação. A previsão é de fortes precipitações e ventos fortes em partes da região. De acordo com o INMET, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até 50 milímetros por dia. Também há previsões de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km por hora. Apesar do cenário exigir atenção, o risco para ocorrências mais graves é considerado baixo quando há esse alerta do tipo amarelo, que também tem a possibilidade de haver depois a mudança para outra modalidade de alerta mais severo. E aí no G1 a gente traz a lista dos 46 municípios que foram notificados, incluindo municípios como Águas Belas, Bom Conselho, Serra Talhada, Buíque, Flores, Arco Verde, foram vários, e aí a gente traz todas as informações sobre esse alerta no nosso portal G1 Caruaru e região, Almir. Ok, Larissa, ok. Muito obrigado pelas informações de hoje do G1 nesse AB1. A gente está junto no plantão amanhã ou você está de folga? Amanhã eu estou junto com você, Almir. Então estaremos juntos no expediente. Valeu, Larissa. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Obrigada, até mais. Valeu. Seguindo agora para o AB Esporte, pessoal, porque nesse fim de semana tem evento esportivo aqui na região e Herbert Ramos está com a gente e vai trazer os detalhes sobre esse assunto agora. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você.
Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso AB1. Amanhã começa a 4ª edição da Liga Arco Verde de Basquete. É um torneio de destaque da modalidade aqui em Pernambuco e especialmente no interior do estado. 8 equipes participam da disputa desta edição, com destaque para o Arco Verde Basquetebol, que é o atual campeão, é o time da casa, e também a SEC, que é um dos times que representam Caruaru. As equipes são divididas em 2 grupos nessa primeira fase, antes do chaveamento de mata-mata, até chegarmos ao grande campeão. As partidas vão acontecer na quadra do Colégio Cardeal, no bairro Santa Luzia, lá em Arco Verde, a partir das 14h de amanhã. A entrada para todo mundo que quiser acompanhar os jogos é gratuita, então eu vou seguir acompanhando, principalmente imagens, vídeos. Se der, vou até dar uma passadinha lá em Arco Verde para ver a turma praticando, a turma que manda bem no basquete, até para tentar melhorar meus arremessos, né, Almir? Muito bem, tá certo. Futuro cestinha, né, Herbert? E por falar em evento esportivo, tem corrida se aproximando aqui em Caruaru, né? Tem sim, Almir. Nesse caso, vai ser uma corrida que tem participação na organização pela OAB aqui de Caruaru. O nosso colega Gessé Acioli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre inscrições, percurso e outras informações sobre esse evento. Boa tarde, Gessé. Oi, Herbert, boa tarde para você, boa tarde, Almir, boa tarde para o nosso telespectador, também atleta. A gente chega com essas informações da corrida OAB, que acontece aqui em Caruaru, já no próximo mês de março. Eu estou aqui com a turma que está organizando, né? Eu vou pedir licença aqui à turma para falar com o presidente da OAB, Ranieri Coelho. Doutor Ranieri, a gente tem aí, nesse momento, sai o presidente da OAB, entra o atleta Ranieri. Conte para a gente como é, né, preparar mais uma edição aí, de uma corrida em Caruaru, desta vez a OAB agora à frente, importante para o desempenho também dos advogados e do público em geral. Boa tarde. Boa tarde. Entra o atleta, mas o atleta amador, né? E fica aí o destaque de que é uma corrida para todos os públicos, seja advogado, seja não advogado, seja atleta profissional, atleta amador. E essa corrida, ela celebra, a corrida OAB Caruaru Gymbox, ela celebra os 65 anos da OAB Caruaru em grande estilo. Ela abre o calendário das grandes corridas aqui em Caruaru e região, e a gente aguarda todo o público aqui numa mega estrutura que vamos montar aqui na frente da sede da OAB Caruaru. E as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas pelo site Ticket Sports. A gente está com a expectativa de um grande público aí de mais de 1.000 atletas profissionais e não profissionais. E a gente está aqui com o Hugo também, que é um dos organizadores da corrida. Deixa eu ficar no meio dessa turma aqui para me sentir mais à vontade e, quem sabe, participar também, né? Hugo, conta para a gente como é que está o percurso, né? São percursos de 5 e 10 quilômetros para todos os gostos, então. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Sem dúvida nenhuma, é um percurso inédito, nunca visto, 5 e 10 quilômetros, e é a primeira grande corrida do ano de 2026. Né? Nós aliamos as grandes marcas da OAB Caruaru com a da Academia de Gymbox e propusemos uma corrida que fosse feita para toda a população caruaruense. Então, todos aqueles corredores amadores, aqueles que querem andar, aqueles que querem fazer seu jogging ou aqueles que querem bater seu RP, estão convidados para fazer esse percurso inédito. A concentração será no dia 8 de março, às 6 horas, na frente da OAB Caruaru, e a largada será às 6h30. Então, todo caruaruense está convidado, toda a região, façam lá sua inscrição no site www.ticketsport.com.br. Você também pode encontrar o link das inscrições na página do Instagram da OAB Caruaru e da Academia de Gymbox. Todas as demais academias também estão convidadas e, como eu disse, é uma corrida para todos. Tá aí, corrida para todos. Então aí você está observando o kit, né? Todo mundo, né, convidado a participar. A corrida é aberta para todo o público, então fica aí as informações. É isso, Herbert e Almir. Eu acredito que vocês já estejam aquecendo para a corrida. Obrigado, Gessé, pelas informações. E a gente está aquecendo sim. Fica o convite para você participar com a gente. Fica o convite ao Almir Villanova também para a gente fazer aquela corridinha. Com certeza vai ser uma corrida
repleta de emoção. Vai ser um verdadeiro desafio. Por falar em desafio, o Campeonato Pernambucano está naquela fase decisiva e esse é um dos temas do Globo Esporte. Daqui a pouquinho, coladinho no AB1, Sabrina Rocha traz mais destaques pra gente. Oi, gente, muito boa tarde para você que está acompanhando o AB1. Fim de semana, sabemos, vai ser de jogos decisivos no Campeonato Pernambucano. O Sport pega o Retrô em casa com todo o apoio da torcida, que promete lotar a Ilha do Retiro. E no Clássico das Emoções, o Santa Cruz se apega numa lembrança boa em cima do Náutico. E o Timbu vai ter todo o apoio de um garotinho muito especial que vai encantar todos vocês aí, independente do time que torcem. São aquelas histórias que vão muito além do futebol. Depois do AB1, no GE, tem emoção e informação. Eu te espero. Obrigado, Sabrina. Tá feito o convite para todo mundo que está acompanhando o nosso AB1, está acompanhando o AB Esporte, depois do AB1 acompanhar também o Globo Esporte e acompanhar também o nosso portal. Acesse lá, GE Caruaru e região, para ficar por dentro de tudo que acontece no esporte do interior. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Valeu, tamo junto amanhã. Valeu, Herbert, grande abraço. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho tem o Som e Sotaque de hoje. Aí a gente vai receber a cantora Andresa Almeida. Nosso amor, e todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Mas eu amo você. Meio-dia, 46 minutos. A gente volta já. Você, eu quero só você. Estamos de volta para você, meio-dia, 48 minutos. E sexta-feira é dia de música no seu AB1, é dia de som e sotaque. E a convidada de hoje é a cantora e compositora Andresa Almeida. Vamos ver. Família, eu estou aqui com ela, Andresa Almeida. Ela que é grandiosa no que faz. Ela é baixinha só no tamanho, né? Só no tamanho. Mas ela é grandiosa no que faz. Inclusive, ela diz mesmo, eu sou baixinha no tamanho e grandiosa no que eu faço. Andresa Almeida, muito bom estar com você aqui. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, meu amor. Obrigado. Fala para as pessoas que estão aí, quem é Andresa Almeida? Andresa Almeida é aquela menina grande, né? Que quando chega no canto, o pessoal diz assim, será que essa menina sabe cantar mais quando abre a voz? Que menina grandiosa. Ela é a menina grande, o pessoal chama isso, né? É a baixinha, mas onde ela chega, ela chama atenção quando solta a voz. Não com a chegada, mas quando solta a voz. Ó, ela que é caruaruense, ela é cantora, compositora. Desde quantos anos você começou a cantar? Eu sou natural de Caruaru, né? Mas sou de Cachoeirinha, né? Ah, sim. Mora em Cachoeirinha. Aí sim, hein? Você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar, eu tinha meus 17. 17, com 18 anos eu já estava em banda grande, né? Já comecei em bandas. Minha vida toda foi tocar em bandas. Inclusive, eu já passei por 8 bandas, todas bandas grandes. A minha primeira banda, inclusive, ela foi uma banda que a gente formou aqui com a K9, inclusive. Sim. E aí eu era solo com outro cantor, a gente formou a banda. Foi minha primeira banda de nome, que era Forró Zoar. E logo após Forró Zoar foi que eu comecei a tocar em bandas profissionais. Na época, que era bem estourado também, que era Forró Vambora. Toquei em taradores de forró aqui da cidade mesmo, que era de Caruaru, né? E aí fui tocando em várias bandas, Forrozão Chacal, Sedutora. Trabalhei muito, assim, pras bandas. E aí depois comecei minha carreira solo, que todo cantor, acho que tem o sonho de ter a sua carreira solo, de ter o seu nome à vista. Porque hoje em dia, todos os cantores, ninguém quer trabalhar com banda, a gente quer trabalhar o nosso nome, né? A nossa primeira vez não vai ser um carro, não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, A nossa primeira vez não vai ser um carro, não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual, Não faz assim, não toque assim, pois a carne é fraca. Sei que namoramos há um tempo, mas eu vou esperar. Tira no meu pescoço, sabe que desse jeito vamos pegar fogo aqui no carro.
Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabes. Às vezes dá vontade de avançar, prazer em saciar. Não sei como eu tô aguentando. Tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não, só por pura vaidade? Eu só quero fazer tudo certo, dar um passo a passo, por isso que vai ter que esperar. A nossa primeira vez já nascer num carro, não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco. Tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual. Você lembra qual foi o primeiro show que você fez? Meu primeiro show, lembro. Inclusive, lembro do perrengue que eu passei no show. Então me conte. Naquele tempo, né? Logo há 15 anos atrás, a gente não tinha esses palcos. Quem tocava nos palcos antigamente era o Wesley Safadão, que aí ele tava começando o auge. Mas a gente tocava nos caminhões. E aí foi pro meu primeiro show, quando eu cheguei, que eu fui começar, que era eu e mais duas cantoras e um cantor. E aí quando eu entrei no palco de salto, né? Bem linda. Meu salto ficou lá preso no caminhão, e quem disse que eu conseguia sair? E eu chamava o povo pra me ajudar, eu não ia falar no microfone, bem, naquele tempo a gente não tem a espontaneidade de hoje, né, que a gente vê os cantores no palco, acontece uma queda, levanta, brinca, isso. Não tem essa espontaneidade que tem hoje, né, antigamente tudo era uma vergonha, se você caísse, já era cancelado, ou ninguém queria saber mais. E aí eu fiquei lá, acho que eu passei uns 15 minutos com meu pé preso lá no palco, e eu falando pra sair, inclusive terminei minha música cantando lá, só mexia assim, na minha hora de sair, eu pra outra cantora entrar e eu ficando lá no palco. Saí, eu digo, meu salto, alguém me ajuda aí. Os meninos foram lá, tiraram, que aí foi que eu saí, foi um perrengue triste. Do perrengue você falou, qual foi o show que ficou mais gravado na sua cabeça? Um show assim, né, não foi um show assim, de contrato com a prefeitura não, mas foi um DVD que eu gravei em Recife, que foi até Cacanove, né, que Everton, ele me empresariava também no tempo. E aí eu fui fazer essa gravação, que já era Andrés Almeida, já era o meu projeto. E a gente gravou numa casa de show em Recife, assim. Ficou marcado porque foi uma experiência única. Foi lá quando eu comecei minha carreira solo. Eu nunca tinha segurado um palco, só eu segurado um show. Hoje em dia isso pra mim é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu segurei o show, só eu mesma. Eu tive Você tem uma oportunidade para gravar com uma pessoa. Qual seria a pessoa que você chamaria para gravar com ela? só uma. Só uma. É uma oportunidade. Foi o que eu disse assim, tem muitas cantoras, né? De nomes, Ivete Sangalo, que eu também sou apaixonada. Márcia Felipe, sou loucamente apaixonada por ela. Samira Show, que o pessoal tem essa referência de dizer, poxa, tua voz é bem parecida com o Samira Show, mas é Mara Pavanelli, porque desde o começo eu sou apaixonada por aquela mulher. Desde quando eu comecei a cantar, que eu comecei a escutar a Forrozão Tropical e as bandas que ela passou, foi por causa dela que eu comecei a gostar de cantar. Então, assim, Mara Pavanelli. Qual foi o dia que você pensou em não cantar mais, você desistir de tudo? Infelizmente, eu já escutei isso de muitos cantores, músicos e gente da área musical. Eu acho que eu nunca tive essa fase. Eu acho que eu tenho certeza, convicção de que eu nunca terei essa fase. Eu fico tentando me reinventar. Meu Deus, daqui a 30 anos eu tô com 60. O que é que eu vou cantar daqui a 60 anos? E quando eu tiver com 80, será que eu consigo ser uma Alcione? Porque eu acho assim, eu gosto de fazer várias coisas. Inclusive, eu sou formada em jornalismo. Eu gosto dessa área de comunicação. Mas a música, pra mim, eu nunca quero sair dela. Quero sempre permanecer na música. E é feito assim, vai ter os temporais. A música agora, pra mim, é isso. Márcia Felipe, no futuro pode ser que não seja, pode ser que eu abrange um pouquinho forró das antigas, depois eu posso ir pra um outro ritmo.
eu assim, sou uma pessoa que eu sou muito eclética, eu gosto de todo tipo de música. Então eu sempre penso nisso, nunca desistir da música, nunca vou desistir, eu tenho convicção de falar isso. Eu sempre vou me reinventar, mas nunca desistir. Baby, baby, queria tanto te ver. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde. Iria ver uma nave pra te levar pra dar um rolê nas nuvens. Te dedico à luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, me leve no teu colo e eu viajo além do horizonte. Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão. Me desmancho por você, yeah. Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão. Me desmancho por você. Muito obrigado. A gente passou esse bate-papo, porque ela é muito autêntica, feito ela falou desde o começo. Muito, né? Não, a Andresa é muito autêntica. Exatamente. Muito obrigado, Andresa, por toda a conversa. A gente ficou... Você falou muito, mas falou muita verdade. Isso é a Andresa Almeida. Quem conhece você sabe que isso é você, viu? Muito obrigado, família, por tudo. Ó, semana que vem tem mais saúde mental para vocês. Beijo no coração, Andrezinha. Obrigado, amor. Obrigado a você. Beijo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre. Bom, e daqui a pouco tem o Panorama CBN com música também. A gente vai conversar com o cantor e compositor Savinho do Acordeon, hein? O Panorama começa às 2h, claro, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa sexta-feira, mas a gente volta a se encontrar amanhã no AB1 e no AB2 desse sábado, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!